Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a série de vídeos que falam sobre temas essenciais para um desenvolvimento do processo de aprendizagem bem bacana. Assim como eu e a Fran já explicamos para vocês, nós decidimos nos unir para trazer temas bem interessantes que farão a diferença na vida escolar das crianças. Hoje eu vou falar da importância da organização do espaço para o processo de aprendizagem das crianças. Eu vou começar explicando para vocês como esse processo de organização do espaço se dá na escola e, em consequência, o que a organização desse espaço escolar traz para a criança. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês como essa organização do espaço influencia na construção do pensamento, do raciocínio, enfim, aí no processo de aprendizagem das crianças. Eu também já falei em um vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, sobre a importância da organização corporal. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que a escola é um dos principais responsáveis por fazer com que o espaço seja importante para as crianças. E como? Dentro da escola, as crianças precisam ter o sentimento de pertencimento, ou seja, as crianças precisam se sentir parte daquele lugar. Esse espaço ele precisa ser promotor da socialização e da construção do saber. Pois é, aposto que muita gente aí não conhece a potencialidade de se ter um espaço adequado para as crianças e o que isso influencia no processo de aprendizagem. E olha só, eu não estou falando aqui só na consequência do espaço como estrutura física, mas também como a criança concebe esse espaço dentro do processo de aprendizagem. Eu vou contar daqui a pouquinho para vocês como essa percepção do espaço ajuda na organização do pensamento. Eu quero dar um exemplo para vocês que tem mais a ver com aconchego e com pertencimento. Por exemplo, através de uma estrutura física adequada, com salas arejadas, banheiros e pias adequados, prateleiras em que as crianças alcançam os livros e os brinquedos, enfim, essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes que tornam o espaço da criança e para a criança, causam uma sensação de bem-estar, logo uma predisposição dentro da escola, dentro das salas, para o processo de aprendizagem. Então, isso também é muito importante. Todo o tempo em que as crianças estão na escola, nós, professoras, trabalhamos a autonomia dessas crianças em relação à organização do espaço através de atitudes simples, como, por exemplo, guardar o brinquedo, pegar o brinquedo, guardar o brinquedo no mesmo lugar, ou a organização das mesas e das cadeiras. Por exemplo, como essa criança vai ocupar o espaço da mesa e da cadeira? Pode ser de qualquer forma? O que ela vai deixar em cima da mesa que é importante para um determinado momento? Eu posso tirar todos os lápis de cor do estojo e jogar em cima do meu caderno? Como eu vou deixar essa mesa ou esse espaço meu aqui, né? O espaço dela, no caso da criança, mais organizado para ela conseguir, por exemplo, se concentrar para fazer um registro, porque isso influencia. Então, nós trabalhamos isso. Também a organização da mochila na sala, a organização das mesas e das cadeiras dentro do espaço da sala de aula também é importante para a criança desenvolver essa noção de organização do espaço. Agora que nós já falamos um pouco desse estado de pertencimento com a organização do espaço, eu vou explicar para vocês um pouco como a percepção do espaço tem uma consequência no processo de aprendizagem. Nós falamos até aqui do espaço relacionado a objetos e ambientes em que as crianças vivem e convivem. Agora nós vamos falar sobre o espaço que está relacionado a uma habilidade do pensamento. A percepção espacial é que vai possibilitar as crianças a perceberem a relação que o corpo vai manter com o seu entorno. Vamos imaginar a cena de uma criança brincando no parquinho e ela encontra algum objeto que precisa desviar. É a percepção espacial desse entorno que vai auxiliar no desvio desse obstáculo. Veja uma coisa interessante aqui, como nós podemos mencionar inclusive a organização do corpo, porque a criança, ela consegue perceber o corpo dela, conhecer o corpo dela, saber do que ele é capaz, consegue também perceber esse espaço e reagir a esse obstáculo. A percepção espacial deve ser construída desde bem cedo. É através dela que as crianças vão conseguir desenvolver noções de velocidade, posicionamento,
posições dos objetos, conceitos de distância, ou seja, conceitos básicos como para cima, para baixo, para frente, para trás, o que vem primeiro, o que vem por último, que são conceitos essenciais, primordiais para o processo de aprendizagem. Piaget é um dos autores que relata sobre a percepção das crianças no espaço. Piaget nos conta que desde bebê até os 2 anos de idade, a consciência da criança sobre o meio externo evolui gradativamente através do momento em que suas ações se deslocam do próprio corpo para objetos. Por exemplo, como uma criança precisa fazer para alcançar objetos afastados ou escondidos em determinados espaços. É aí nessa faixa etária que a criança inicia a percepção do espaço do próprio corpo em relação ao ambiente. Piaget também nos relata que dos 2 até os 6 anos de idade, as crianças começam a ser capazes de interiorizar o meio, ou seja, o que está no entorno dela, e fazer algumas representações mentais, ou seja, inicia uma construção de significados do que se passa ao redor dela. Uma coisa super importante que acontece nessa fase dos 2 aos 6 anos de idade, quando a criança começa a perceber esse mundo ao redor dela e a interiorizar, é o desenvolvimento da linguagem.